por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 aos Coríntios 5, 14. Abre a sua Bíblia, por favor. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Jesus, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, está falando de nós, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que você não viva mais para você. Diga assim: eu vivo para Cristo. Eu também. Eu vivo é para Cristo, irmãos. Eu vivo para Cristo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Se ele morreu e todos morreram, eu já não sou mais o que eu era, é o que Paulo está dizendo. Ninguém é mais o que era. Por isso ele diz, então, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista que eu vejo. Ainda que antes tenhamos considerado, Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, está falando de você, irmão, é nova criação. As coisas antigas já passaram, irmão. Eis que surgiram coisas novas. Como? Tudo isso vem de Deus, Paulo está dizendo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e ao mesmo tempo nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós já pregamos muito sobre esse texto, dizendo, somos justiça de Deus. Hoje eu quero enfatizar com você este verso, de modo que, verso 16, de agora em diante, a ninguém mais, ninguém, consideramos do ponto de vista humano. Amém? Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Um dos movimentos hoje mais impactantes no Brasil é o movimento da Igreja da Paz. A Igreja da Paz começou com uma missão americana em Santarém, no interior do Pará. Começou com uma missão, um acidente terrível levou o líder da missão, pastor Lucas, que morreu, quando o seu ultraleve que ele usava para visitar os ribeirinhos morreu. Todo mundo pensava que ali a missão sofreria um baque, realmente sofreu, um herói ali morreu, um pastor, eu não conheci, mas segundo dizem, extraordinário, seu irmão mais novo. Não era tão firme, não era tão engajado, nem tão caprichoso, feito aquele ali, pastor Abe Uber, Abraão, Abe é Abraão. Pastor Abe Uber, que a gente conhece, da Igreja da Paz, substitui seu irmão Lucas e começa a Igreja da Paz. Ele trabalhava em comunidades ribeirinhas, mas resolve ali em Santarém abrir uma igreja. E nós vemos o que aconteceu. Hoje a Igreja da Paz deve ser a maior igreja evangélica no Brasil, fora os movimentos neopentecostais, mas destas igrejas, assim que a gente tem lidado, sem dúvida um fenômeno, um fenômeno, algo extraordinário. Pastor Abe, eu tenho acompanhado de perto, tenho a oportunidade de conhecê-lo, de sempre estar junto dele, sua esposa Andréia, são amigos nossos. Tenho sempre lido todo o seu material e tenho procurado. Onde está ali o diferencial? A gente faz tudo tão igual,
Mas por que eles têm tido algo tão lindo de Deus ali no meio deles? Existem várias razões, mas sem dúvida alguma, parte do motivo de tanto sucesso tem a ver com a pregação que é pregada ali no meio daquela igreja e com a maneira como é ensinado alguns aspectos da palavra de Deus. Um deles é esse texto aqui. Esse texto é talvez o texto mais chave para a força do movimento, não é, de evangelização e missionário da Igreja da Paz. Há aqui nesse texto, segundo o pastor Eibe, uma revelação ou uma atitude poderosa demais. E eu tenho medo de que, pela nossa maneira de pregar, você fique por fora de conhecer e de receber algo tão poderoso e tão lindo. Portanto, eu já tenho estudado, lido, relido o material deles e entendo que, pelo momento que nós estamos, vale a pena eu mencionar hoje um aspecto daquilo que essa igreja tem vivido de forma tão poderosa na oração, como eu tenho orado, para que isso gere em você uma força, um renovo, uma bênção muito grande. E isso está neste verso. O verso diz: de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ou seja, não olhamos para mais ninguém segundo a carne. Você sabe que um dos maiores problemas nossos está com os nossos olhos? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será bom. Porque os olhos são a lâmpada, as entradas da vida. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos olhando para as pessoas de um ponto de vista carnal, humano. Paulo diz aqui: eu decidi não olhar para mais ninguém do ponto de vista humano. É impossível a gente não olhar para os outros, não é mesmo? A gente está sempre reparando. Quando a gente está reparando, a gente está julgando. Quando a gente está julgando, a gente está formando um conceito. A gente sempre está olhando para os outros. Mas você sabe para quem a gente mais está olhando a vida inteira? Para nós mesmos. Não é mesmo? Quando Paulo diz assim: a ninguém mais eu vou olhar com o olhar da carne, ele se incluía também. Nós, em primeiro lugar, eu quero falar sobre não olhar mais para nós mesmos, para os outros e para os não crentes, com o olhar da carne, mas olhar com o olhar espiritual. Como você se enxerga? Como você se enxerga? A maioria de nós olha para si com um olhar normal. O que é um olhar normal? Se eu olhar para o Paulo com um olhar normal, e eu ficar me reparando, não é? Olhando, além de achar e concordar que realmente cada dia parece que eu estou me parecendo mais com o Mr. Bean, né? Eu vou vendo que estou mesmo, né? Todo mundo fala, tem que ser. Eu também acho, eu falo, gente, eu estou ficando parecido com esse cara cada vez mais. A única diferença, graças a Deus, é a barriguinha. Ele está magro, eu estou ficando meio gordinho. Mas nisso eu vou atrás do pastor Luiz Jesus, né? Que ali está cultivando, eu vou atrás. Mas, se eu olhar para mim, o que eu vou ver? O que eu vou ver? Sabe o que eu vejo? Eu vejo pecado, eu vejo incapacidade, eu vejo fraqueza, eu vejo medo, eu vejo a realidade. Qual realidade? Qual é a realidade do Paulo? Quem é o verdadeiro Paulo? O Paulo que eu vejo ou o Paulo que Deus vê? Como é o Paulo? O apóstolo Paulo, ele diz: nem para mim mesmo eu não vou mais olhar do ponto de vista da carne. E eu temo, irmão, que o diabo tenha conseguido e tem conseguido grande vantagem sobre nós, vantagem de anulação de graça, vantagem de desencorajamento, vantagem de acusação, vantagem de amedrontamento, vantagem de bloqueamento do fluir de Deus
só fazendo com que a gente se enxergue de uma maneira natural. A Bíblia fala que nós, de fato, estamos em Cristo. E que nós devemos ser vistos desta maneira, em Cristo. Isso me impressiona. Suponha que eu olhe para mim como eu realmente sou. Aqui, eu não passo desse aqui, ó. Um papelzinho. Fraco, não é mesmo? Amassável, quase inútil. E se eu ficar olhando assim, que coragem, que poder, que ousadia, que grande obra eu farei. Como farei uma grande obra se eu estou me olhando como eu realmente sou? Mas eu não posso olhar, porque Paulo diz, não vamos mais olhar para ninguém com o olhar natural. Com que olhar então eu vou olhar? Com o olhar da fé. Qual é o olhar da fé? É o olhar que Deus te vê. Como é o Paulo? Bem, o Paulo, desculpe aqui, eu amo o nosso informativo, vou dar só uma rasgadinha nele, mas sem esforço, eu dou uma rasgada nele. Sem esforço. Por quê? É frágil. Mas a Bíblia diz que eu estou em Cristo, então Cristo está aqui. Cristo é poderoso, Cristo é a sua palavra, eu sou a verdade. E ele diz que eu estou em Cristo. Então, é a mesma coisa que eu, para Deus, eu estou guardado em Cristo, eu estou nele. Pronto, está aqui. Não deixei de ser frágil, não deixei de ser rasgável. Faz de conta que agora eu não estou rasgado, tá? Eu estou aqui inteirinho, mas eu estou colocado em Cristo. O que eu sou? Eu estou em Cristo. Pronto. Eu existo? Claro que eu existo. Eu sou eu? Claro que eu sou eu. Mas agora eu não estou vendo. Porque eu não estou vendo mais com o olho natural. Eu estou me vendo como Deus vê em Cristo. Bem, o inimigo continua querendo me anular. Ele continua querendo me levar à tentação, me levar à queda, parar minha liderança, me tirar do meu destino. E ele tenta, e ele fala assim, eu vou pegá-lo. Pode ir, amigo, pode ir. Pode tentar fazer. Por quê? Eu estou em Cristo. E a Bíblia fala que o maligno não toca naquele que o guarda. Como você prefere se enxergar? Como você vê no olho natural? Alguém diz assim, mas pastor, isso é fingimento, porque isso é a verdade. Qual verdade? Qual verdade? O que é a verdade? A verdade é isso? Ou a verdade é isso? Qual é a verdade, irmãos? O que é a vida cristã? Meu irmão, a vida cristã é a resposta que eu dou para Deus. Você já notou que a Bíblia toda, eu vou pregar sobre isso, estou preparando uma pregação maravilhosa, sobre as perguntas de Deus para o homem. Você já notou que Deus o tempo inteiro faz perguntas para nós? Desde o começo, a primeira pergunta que Deus fez, Adão, onde estás? A segunda, Caim, onde está Abel? E aí a Bíblia toda vai atrás de perguntas. Isaías, a quem enviarei? Irmãos, Deus joga uma pergunta. A nossa vida é o que nós respondemos para Deus. Se Deus pergunta, onde está? Você fala assim, perto de você que não é. Definiu sua vida. Ou se você disser, estou no seu colo, Deus. Estou nos seus braços, agarrado na sua cintura. Sua vida é uma. Ah, estou dando uma volta, é outra. Onde está meu irmão? Eu tenho lá alguma coisa a ver com alguém? Ou eu estou cuidando dele, eu estou orando por ele. Onde está seu irmão? No meu coração. Como eu respondo a Deus, define o que eu sou. É você que escolhe se essa é a verdade da sua vida ou se é essa. Mas Paulo diz, se você se enxergar, olhe para você em Cristo, vencedor, abençoado. Mas eu sou um pecador, você é santo. Mas eu fiz um monte de coisa errada. Fez. As coisas antigas já passaram. Hoje você está em Cristo.
Quando o Pai olha para mim, Ele vê a minha fraqueza, Ele vê Cristo, Ele vê Deus em você, porque você escolheu estar aqui. Ah, mas eu sou um líder fraco. Se você é o líder, mas se você está em Cristo, quando você vai liderar, Cristo está lá com você. É Ele que fala, é Ele que ora, é Ele que dirige. Então, olha, cara, você que escolhe. O inimigo tem conseguido nos desanimar, nos acusar, nos diminuir, nos paralisar através dos nossos próprios olhos. Porque nós estamos olhando para nós de uma maneira que Deus não quer que a gente olhe mais. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Sabe para mim quem você é? Você é um líder do Senhor Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas da sua vida já passaram. Deus está transformando e santificando você a cada dia. Sabe quem é você hoje? Melhor do que você era ontem. Sabe quem é você hoje? Um salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Sabe quem é você hoje? Alguém em crescimento, cada dia mais usado por Deus. Você tem que olhar para você de maneira diferente, porque a resposta que você dá para Deus define a sua identidade, quem você é. E é você, pela fé ou não, que define se você é um fraco ou se você é um vencedor. Se você é um homem nervoso, bravo, intratável, ou se você é uma pessoa doce, amorosa, super bacana. Depende de como você mesmo responde. A Bíblia diz também que a ninguém devemos olhar segundo a carne. Isso tem a ver com como nós olhamos as pessoas. E nós temos olhado as pessoas com muita dureza, com muita acusação, com muita competição, com muito julgamento. Nós julgamos as pessoas, nós avaliamos as pessoas, e nós dizemos que as pessoas, deve estar aprontando, não quer nada sério, só eu estou sozinho. Sabe, irmãos, isso é horrível. Elias, que nós falamos lá hoje de manhã, ele dizia assim: só eu sou crente em Israel, olhando tudo errado. E Deus falou: deixa de ser bobo, tem mais de 7.000, igual você. Mas nós não olhamos assim. Nós pensamos que só eu que é difícil, só a minha célula que é complicada, só eu que trabalho muito, só eu que tenho filho pequeno. Não está certo. Não está certo. Outro dia, uma líder falou assim: eu não dou conta. Eu não dou conta de liderar a célula e cuidar da minha filha. Eu tenho uma filha. É muito difícil, isso é impossível. Ninguém consegue fazer isso. Graças a Deus, estava passando um, que eu falei assim: opa, tem filho. Chamei e falei assim: quantos filhos você tem? 3. O que você faz? Eu tenho uma empresa e eu trabalho também em outra. E quantos filhos? 3. Ela tem uma filha, dá para liderar tendo uma filha? Bem, eu tenho 3, nós estamos agora pensando em adotar mais um. Nós olhamos as pessoas. Sabe como nós vemos as pessoas? Elas não são capazes, elas não podem nos ajudar, elas não estão interessadas. E aí gera um tanto de líder centralizador, que acha que só ele é bom, só ele dá conta, e ele põe a célula dele, feito uns retardados, só participando ali mais ou menos, porque nós estamos olhando as pessoas com o olho errado. E Paulo diz ainda, mais ainda, que nós não podemos olhar ninguém com o olho da carne. Sabe o que mais que a gente tem olhado? O não crente. Nós estamos olhando o não crente com um olhar errado. Nós estamos olhando para eles como pessoas absolutamente depravadas, absolutamente felizes com a vida do mundo lá, alguns aqui até invejando, eles é que estão numa boa aí, não é? Porque faz o que faz e tal. Nós estamos olhando errado. Sabe o que tem do lado de lá? Gente pronta para ser colhido, os campos branquinhos, pessoas sedentas por Deus, precisando de um amigo, doido para alguém falar a salvação, mas o diabo muda a maneira da gente ver, e pela maneira errada da gente ver, a gente acaba passando por situações que nós não precisávamos passar. Pastor Eibe conta no seu livro, que é a biografia da sua vida, e ele já pregou isso aqui na nossa igreja 2 vezes, ele falou assim, ele disse assim:
Pois eu, quando comecei no lugar do meu irmão, não tinha ninguém na igreja. Nós abrimos aquele galpão enorme, cheio de cadeira, umas 1000 cadeiras, e tinha 3 pessoas na igreja. E eu, então, orava, pegava o violão, porque eu dirigia o louvor, ele toca muito bem, violão, piano e tudo, e ele vinha para frente, dirigia o louvor, e ele chegava aqui e falava, por favor, quero pedir a esta grande multidão que fique de pé, para que nós possamos começar o culto. Depois eu quero pedir a essa multidão que cante com toda alegria essas canções. E era a irmã dele, a mãe dele e uma pessoa. 3 pessoas. Isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. 7 anos. Depois de 7 anos tinha 30 pessoas. E ele continuava falando, quero pedir a esta grande multidão que fica de pé. Um dia seu pastor chegou para ele, o auxiliar dele, pastor Geraldo, que nem era pastor ainda, que hoje é pastor de mais de 69 mil pessoas, lá em Santarém, uma igreja de mais de 69, o pastor Geraldo falou assim, pastor Eibe, o senhor não acha que está na hora de parar de falar isso? Não tem multidão nenhuma, pastor. Diz ele que eles achavam que ele já estava pirando, porque acharam que no começo era fé, mas agora já estavam achando que era o quê? Loucura. Loucura. E sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Ele ficou abatido demais. Ele ficou abatido demais. E ele falou assim, olha, hoje o culto vai atrasar meia hora. Diz ele, na sua biografia, que ele saiu para trás do prédio, foi lá para o fundo. Era uma igreja muito pobre, lá fora só tinha mato. E ele entrou embaixo de uma moita, assim, como fosse um cachorrinho. E ficou lá debaixo daquela moita, dizendo assim, Deus, é assim que eu me sinto. Deus, o pastor está certo? Deus, está errado tudo que eu tenho ensinado? Está errado tudo que eu tenho ensinado, Deus? A maneira como eu me vejo não importa. A maneira como eu enxergo e a palavra de fé que eu tenho dado, dizendo que eu serei grandemente usado por Deus, que esta igreja é uma igreja só de pessoas ungidas e que essa cidade virá para o Senhor. Eu tenho falado isso, mas nada acontece. Deus, o que está errado comigo, Deus? Deus, onde é que eu estou fracassando? Onde está o meu problema? Onde está, Senhor, a minha falha? O Senhor não me chamou, eu não tenho as qualificações, tem alguma coisa no mundo espiritual, alguém está amarrando algo, o Senhor fala. E ele ficava ali naquele buraco e as pessoas procurando, pastor Eibe, ele lá na moita, lá atrás. Diz ele que ali naquele lugar, ele ouviu a voz de Deus falando com ele, como há muito tempo ele não ouvia. E Deus falou assim com ele, filho, não tem nada errado com você. Você é ótimo. Você me agrada demais, filho. Tudo que você tem ensinado é verdade. Você está comigo mesmo. Você é uma nova criatura mesmo. Para mim você é lindo, santo e perfeito. Seus pecados, eu nem sei. Estão cobertos, filho. Você está ótimo. As pessoas, está tudo ótimo, filho. Mas, Senhor, então, se está tudo certo, por que, Senhor? Por que não está acontecendo? Porque, filho, eu quero uma coisa de você. Eu quero que você me dê algo. Eu quero algo que eu considero mais precioso num crente. E isso você tem que me dar primeiro. Falei, Senhor, o que o Senhor quiser, o que o Senhor quer? Falei assim, eu quero a sua perseverança. Eu quero saber se você pode, por mim, ficar liderando uma igreja sem ninguém. Eu quero saber se você é capaz de perseverar por mim. Mas, Senhor, o que está faltando? Só uma coisa, filho. Persevera. Mas eu tenho que mudar algo? Nada. Alguma coisa? Está ótimo. Continua, persevera. Diz que ele saiu daquela moita ali super feliz. Voltou. Quero convidar essa grande multidão a ficar de pé. Foi mais 2 anos. Mais 2 anos. Hoje, aonde ele vai? Aonde ele vai? Ele está em Fortaleza. Saiu de Santarém para Fortaleza há 10 anos atrás, com 50 pessoas, estão chegando a 30 mil pessoas. Já no estado do Ceará, abriram mais de 60 igrejas, além dessa. E a multidão se espalha no mundo inteiro,
As igrejas dele no Japão são as maiores igrejas, na Europa, em todos os continentes. Ele está hoje na China. Suas igrejas na China prosperam, na Tailândia. É um trabalho extraordinário. Por quê? Porque uma multidão. De onde vem isso? Da maneira como eu enxergo. Sabe, irmãos, muitas vezes nossa célula não vai multiplicar na hora que a gente queria. Muitas vezes a coisa não vai acontecer do jeito que a gente pensava. Muitas vezes o evento que nós vamos fazer não ficou legal. E aí, sabe o que a gente faz? A gente desiste. Fizemos um evento de colheita agora que foi horrível. Vocês falaram que o evento foi maravilhoso. Eu vi aqui falando. Posso falar do meu? Foi horrível. O meu evento de colheita foi horrível. Eu estava péssimo naquele dia. Eu fiz tudo errado. Eu fui dormir com vergonha. Na reunião seguinte, eu pedi para o meu líder em treinamento dirigir de vergonha. De tão ruim que foi a que eu tinha dirigido. E posso dizer como é que foi a do meu líder em treinamento? Uma das melhores que eu já vi. Agora, eu vou desistir? Vou nada. Você vai ver dia 30 agora. Coitado do não crente passar na minha frente. Eu anestesio ele, eu amarro, mas ele vai converter. Por quê? Porque eu vou me recuperar. Sabe por quê? Eu tenho que perseverar pelo Senhor. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Sabe, meu amado, meu querido, muitas vezes o que Deus mais quer de nós é a perseverança, porque perseverança significa, sabe o quê? Fidelidade. Perseverança significa, sabe o quê? Amor. Perseverança, sabe o que significa? Teste, aprovação da visão. Sabe o que significa perseverança? Que você está amadurecendo. E que agora, haja o que houver, você está fiel ao Senhor. Mas a maioria de nós, líderes iniciantes, não sabemos disso, e é normal não saber. Então eu estou falando para você uma coisa. Um bom líder, ele capricha, ele busca a Deus, tudo bem, mas um bom líder mostra perseverança. E meu querido irmão, muitas vezes sua célula está com 2, 3 pessoas, como a Gabi falou aqui, e você vai continuar. Bom dia, grande célula. Eu já vejo 10 células. Eu já vejo disso aqui um grande GD. Vocês 3, os melhores líderes. Os caras estão lá, esse cara está doido. Mas você está em fé, sabe? Agora, tem o menor probleminha, nós vamos lá e fechamos a célula. Sabe uma das maiores razões de fechamento de célula na nossa igreja? Nós não perseveramos. Está ruim, eu fecho. Está ruim, eu abandono. Isso não leva a gente à maturidade. Não leva. No mundo natural é assim. Aquela pessoa que começa uma faculdade e para, sai do emprego e para, começa um esporte e para, começa um curso e para. Nós olhamos para ele e chamamos ele de instável. Nós chamamos de imaturo, ou nós chamamos até de meio problemático. Isso não é normal. Mas no mundo espiritual, isso revela a mesma coisa, a imaturidade, a instabilidade espiritual. Então, por gentileza, abra sua Bíblia nesse texto que eu vou ler com você terminando agora. Tiago, o nosso irmão Tiago, líder da igreja de Jerusalém, escreve para as 12 tribos que estavam dispersas, gente que estava vivendo com muito sofrimento, com muita prova, tendo que dar testemunho do Senhor em lugares difíceis, não é? Gente que estava passando por muita provação, e ele diz assim, Tiago 1, a essa altura o líder tem que saber, que Tiago fala das provações, da perseverança no capítulo 1. Ele já começa a falar isso, não é? Então ele diz lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, este Tiago aqui é irmão de Jesus, filho de Maria. As 12 tribos, ou seja, os crentes que tinham dispersado pelo mundo inteiro, fugindo da perseguição, debaixo de uma grande provação, ele escreve, meus irmãos, considerem motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provas. 7 anos com uma igreja vazia é uma prova para um pastor? Monstra. Tenha alegria dessas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, sua fé sendo provada, produz perseverança.
Ele disse: eu só quero que você persevere. E a perseverança deve ter uma ação completa na sua vida. Filho, eu estou te ensinando a perseverança. Meu querido, quando a sua célula não está indo tão bem, você tem que ir ali na perseverança, Deus está te ensinando a perseverança, a ação completa. E se você passar a perseverar numa célula que não está boa, amanhã você está perseverando com um filho problemático, com uma empresa que não está legal, com um casamento complicado, porque a perseverança tem que ter uma ação completa na nossa vida, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Querido, um líder que não é provado numa dificuldade, não é aprovado. As provações são necessárias. Muitas vezes tem uma época de uma reunião ruim, de uma célula difícil, é necessário. Paulo diz, é necessário. Tiago diz, as provações são diferentes. Você está achando que está passando só você, o outro está, o outro está, o outro está. Por favor, quem aqui hoje sente que sua liderança está sendo provada e você tem passado uma provação na sua liderança? Levanta a mão. Olha só. Muitos estão passando por provação, não está fácil, são diferentes, a provação com um é diferente da outra, a do outro é diferente do um, mas o objetivo é o mesmo, que você seja maduro e íntegro. A Bíblia diz que as provações são passageiras, mas diz que elas são de propósito, ou seja, Deus envia a provação na nossa vida, e nós devemos enfrentá-la com toda alegria, sabe por quê? Porque Deus está formando líderes perseverantes. Irmão amado, sabe lá o que Deus tem para você quando você for aprovado nessa perseverança? Sabe lá o que Deus vai abrir de bênção para você? Pastor Eibe se tornou um dos pastores mais famosos do mundo hoje, quando ele não era nada como uma igrejinha de 30 pessoas lá no norte quente do Brasil, mas porque ele foi aprovado. Meu amigo, a aprovação da nossa fé destranca bênçãos, amplitudes, crescimentos maravilhosos para nós. Portanto, hoje eu digo para você, como boca de Deus e como líder aqui para você também, Deus está te provando e Ele quer ver em você perseverança. Você é capaz de perseverar por Ele? Você é capaz de insistir, dedicar, mostrando esse aspecto de um novo caráter. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, para você perseverar, primeiro, veja-se diferente. Você é uma bênção, é uma nova criatura. É fraco? Sim. Tem problemas? Eu também tenho. Mas nós estamos escondidos em Cristo. Amém? Pula para dentro da sua Bíblia, irmão. Fecha ela e se esconde lá dentro. Cabe. Se é fininho, cabe. Cabe. Até o cebolão, cabe, não é? Cabe lá dentro. A palavra de Deus te abraça. Então, tome essa ilustração e diga, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu não me vejo, mas os outros veem. Então, olhe para você diferente. Segundo, olhe para as pessoas com menos crítica, com amor. Entendendo que eles estão mudando também. Olhe para o outro líder, olhe para o seu líder, o líder do seu GD. Meu irmão, está faltando tanta honra nessa igreja, você precisa honrar seu líder. Sabe, irmão, quando você falta uma reunião de GD, você está desrespeitando o seu líder. E a Bíblia diz que eu não recebo a unção daquele que eu não honro. Sabe, a unção de Deus sobre a nossa liderança. Às vezes a unção passa por nós pastores, vai até os coordenadores e começa a parar, não vai mais. Uma unção de bênção, de prosperidade, não vai a você, sabe por quê? Você não honra a sua liderança acima. Você não honra, você falta, você não avisa, você não entrega, você não respeita o que ele te pediu, e aí a unção não flui. Honre a sua liderança. Mas hoje, acima de tudo, o que eu quero dizer? Enxergue você. Enxergue as pessoas, enxergue o não crente com o olho espiritual. As pessoas são maravilhosas, irmãos. Nós somos uma igreja maravilhosa. Sabe, o Brasil todo, e as pessoas estão olhando para nós falando, é uma das melhores igrejas que já teve.
nós olhamos e falamos assim, é horrível, é ruim, é todo mundo mal, é não sei o quê. Nós estamos olhando para nós com um olhar errado. Eu estou olhando agora uma maravilha. Para mim, estou no céu já. Isso aqui é uma maravilha, que só tem santo aqui, só tem abençoado. Eu já estou achando, meu irmão, eu estou achando que isso aqui é a maior maravilha. Estou achando uma maravilha. Mas eu estou andando na rua por aí, estou achando que está todo mundo pedindo para mim, fala para mim de Jesus. Eu estou olhando para eles com outro olhar, eu já estou olhando eles já prontos, convertidos, novas famílias. Você pode olhar assim? Pode olhar. E hoje, quando nós estamos nesse culto de líder, eu quero falar como Jesus falou. Ô filho, eu estou pedindo uma coisa para você, persevera para mim. Eu quero que você persevere. É por mim, você pode perseverar para mim? Você pode continuar por mim? Você pode insistir? Mas todo mundo olhou para mim, eu fui o único que não deu conta. Ótimo, cara, passa o vexame. Como o pastor lá, multidão. Na sua reunião do dia desse, você fala assim, pastor, não deu agora não. É porque eu estou preparando, ano que vem vai ser 4. Fala, irmão, profetiza. Pois eu não deu agora não, mas você vai ver, você é maior do ano que vem. Mas não desista, persevere. Talvez a sua multiplicação, a sua unção está no ano que vem. Talvez está no final do ano, mas você continue. Persevere. Líder em treinamento, você que está aqui, porque você para nós é uma joia preciosa demais. Não é? Você é a garantia do futuro dessa igreja. E o líder que você vai trazer, deixa eu dizer, líder em treinamento, olhe para você diferente. Olhe para você com fé. Olhe para você como alguém que Deus vai usar muito, porque Deus vai te ensinar todo esse caminho de liderança para você ser íntegro e abundante em toda a obra.